Fala galerinha, aqui é o professor Francis Oton, professor de Química, para a gente dar mais um passo, pessoal, mais um passo nessa novela chamada de cálculo estequiométrico, certo? Estequiometria, né? É um assunto muito importante. Ah, professor, mas todo mundo fala que todo assunto é importante, mas estequiometria tem uma frequência de 100% dos vestibulares, tá? E é um assunto que se mete depois, que ele é base para titulação, para equilíbrio químico, ok? Para eletrólise. Então, cara, não tem onde você não use, né? Estequiometria. Muito bem, só que agora as nossas questões começam a apresentar um problema a mais. Se você viu as aulas anteriores com relação massa, mol, molécula, volume, você viu que você ganhava uma informação, te perguntava uma informação. Você ganhava uma informação, te perguntava uma informação. Agora chegou o momento aonde vem algo mais nas questões, tá? O chamado reagente em excesso e reagente limitante. Tá? Como é que eu faço para saber quem está em excesso? Como é que eu faço para saber quem é o limitante? Tudo isso, pessoal, tudo isso, tá? É dependente, eu não quero deixar você esquecer, é dependente, aqui, ó, de lembrar na hora de montar teu cálculo, tá? Toda estequiometria depende de lembrar que o mol está linkado aqui, tá? A essa constante de Avogadro. Não vou deixar você esquecer isso, tá? Porque isso aqui é ferramenta, beleza? Tá? O cara que vai para o trabalho sem as ferramentas, ele não consegue executar lá aquela operação, tá? Um mol está para 22,4 litros nas CNTP. E um mol também vai estar para massa molar, ok? Que eu pego com a ajuda da tabela periódica. Maravilha? Muito bem, galera. Então você tem aqui, tá? Uma soma de ferramentas que você deve usar. E eu até falei em outras aulas para vocês, já falei, né? Quando eu pego uma reação, por exemplo, a combustão do propano, toda equação tem que estar prontinha, montada e ela tem que estar... O que é isso, pessoal? O que é isso? Ela tem que estar balanceada, tá? Se não for balanceada, eu vou errar coisas futuramente, né? E no futuro muito próximo. E eu já falei para você aonde você consegue mol, molécula, volume e massa. Eu preciso ter uma autonomia, uma naturalidade, ok? E encontrar essas quatro informações, beleza? Mol, eu encontro nos coeficientes. França, está indo meio rápido. Galera, a gente viu calmamente cada grandeza. Por isso que aqui eu, tá? Pega um pouquinho mais ligeiro então. Moléculas, vê o número de mols e multiplica pela constante. Ó, multiplica pela constante. Te mostrei então passo a passo como você chega, né, nessa segunda linha, já em outras aulas. Volume, pessoal, tá? Lembrar que se você estiver na CNTP, se você estiver, né? Você então vai lembrar 1 mol, 22,4 litros. Ó. 1 mol 22,4, 5 mols 112, 3 mols 67,2 e o que aconteceu aí, tá? Pessoal, a água ela é líquida. Se ela é líquida, então você não pensa o volume dela dessa maneira, tá? Essa história de 1 mol para 22,4 só vale para quem é gás, só vale para quem é gás. Massa, vou na tabela periódica e lá, por exemplo, eu vejo que o propano pesa 44, o O2 pesa 32, ó, vezes 5 mols, o CO2 ele pesa 44 vezes 3 e a água 18 vezes 4, no caso 7,2. Essa tabela então, pessoal, ela tem que ficar muito, mas muito natural para você, tá? Volume de líquidos a gente encontra de outra maneira, usando a densidade, né, como eu te expliquei já em outra aula. Tudo isso, galera, tudo isso aqui é usado a qualquer momento em estequiometria. Só que agora vem algo mais. É isso mais algum probleminha que você vai tirar de letra depois de ver essa aula, tá? Nosso problema agora, pessoal, é esse. Reagentes em excesso, reagente limitante. Dois personagens que começam a aparecer. Francis, como que eu tô lá na prova do Enem, eu tô lá na prova do meu colégio, tô lá no vestibular, eu tô lá, tá? Como é que eu vou saber que tem reagente em excesso? Como é que eu vou descobrir isso, tá? Seguinte, quem é que vai te dar esse start, né? Vou te falar. Você vai ganhar, pessoal, a informação de dois reagentes, tá? Até agora era assim, usando 10 gramas de A e 40 de B, tá? Não era assim. Não era, galera. Até agora era assim, ó. Usando 10 gramas de A, qual a massa necessária de B? Assim era a pergunta. Pois é, né? Porém, as coisas vão mudar. Então, a partir de agora, galera, você vai ganhar. Usando 10 gramas de A e 40 de B, ganhei duas informações. Então te liga porque alguém pode estar ali fora da proporção correta. Tá? Eu vou te mostrar como identificar quem está em excesso, quem é reagente limitante. Tá? Olha, o excesso ele não reage, o excesso ele não vai virar produto. Então eu não posso, ok, ganhei duas informações ou até mais, tá?
Deixa, eu vou usar, depois eu vejo. Não, pessoal, tá? O excesso não vai reagir, o excesso não vai virar produto, ok? Por exemplo, tá aqui a nossa combustão do propano de novo, tá? O valor 44 e o valor 160 eu tirei da tabela periódica, tá? Igual eu mostrei naquele quadro anterior. Essa proporção, pessoal, ela é original, a proporção original, né, nessa minha reação química, perfeito? Isso aqui é imutável. Se eu utilizar, então, 22 gramas aqui, 80, tá? E daí por diante, tá? Olhe bem o que vai acontecer. Olhe para isso, 88 e 240. No caso, pessoal, 88 e 240, eu ganhei de uma questão. Estão na proporção certa esses dois? O que você acha? Não estão, não. Porque o cara resolveu dobrar a massa de... eu vou usar o dobro de propano. Dobrou. Mas aumentou 50% o oxigênio. Você não pode dobrar alguém e aumentar 50% outro alguém. Aonde é que eu exagerei? Aonde é que eu exagerei, tá? Quando eu dobrei o propano. Ô Francis, mas é fácil resolver. É só você dobrar o oxigênio. Eu não posso fazer a matéria surgir. Tá fazendo um bolo, por exemplo. Eu dobrei a farinha, dobrei os ovos... Pô, não tem mais margarina. Ela apareceu. Opa, eu continuo. Não, né, galera? Você então vai corrigir quem está em excesso, tá? Aqui vai 240, ele é o reagente limitante. Então eu vou aqui corrigir e colocar 66. Senão eu vou continuar com o cara em excesso. Se eu quero prever qualquer coisa, tá? Do CO2, da água, e eu usar o 88, pessoal, eu perdi minha questão. Tá bom? Eu sempre devo usar o reagente limitante. É ele, então, na verdade, que está na quantidade coerente, correta ali, tá? E é com ele que eu vou, então, encontrar algo sobre os outros participantes. Quer corrigir aqui para 66? Pode corrigir. Quer descartar esse cara para fazer algum cálculo? Pode descartar. Só não use a massa que você já identificou que está em excesso. Perfeito? Bom, galera, o grande start tem que rolar. Aí na tua cabecinha é assim, ó. Lendo o enunciado, eu ganhei o quê? Informação de 2 reagentes. Então, a partir dali, eu vou ter que verificar, usando a proporção original, quem é o cara em excesso. Perfeito? Como é que eu pratico isso? Questões, fazendo questões. Então, a gente vai lá para o quadro agora para resolver problemas, tá? Que possivelmente tenha, né? Alguém em excesso, alguém limitante, e ver como proceder a partir dali, tá? Vem comigo, vamos lá então? Pessoal, então para aplicar agora essa história de reagentes em excesso, reagente limitante, tá? Vem uma questão muito boa, lê ela comigo, vai jogar na tela aqui, você vai acompanhar comigo numa boa, tá? Ela fala assim, a reação de 54 gramas de alumínio metálico, repare, você não ganhou a equação química, vamos montar ela juntos, porque a equação não é o problema do momento, né? 54 gramas de alumínio, então, metálico, com 200 gramas de ácido clorídrico, pessoal, que é o HCl, né? Com liberação de um gás, no caso ele vai liberar gás hidrogênio. Ganhamos as massas molares dos elementos, maravilha. Ele pede para a gente resolver a questão, tá? Considerando os reagentes totalmente puro. Tudo bem, então quer dizer que é uma coisa que eu vou ignorar, né? Determine a massa do gás formado. Tá aí a questão, você agora vem aqui comigo, vamos construí-la juntos. Pegou ali, pessoal? Bom, primeiro passo, eu preciso da reação química, né? Da equação. Você não ganhou, mas ela não é o nosso problema agora. Tá aqui a equação. É um tipo de reação química que você vai aprender bem também, tá? Já viu, talvez, em outras aulas, que é uma simples troca. Metal desloca metal ou desloca hidrogênio, certo? Você vê que o alumínio empurrou o hidrogênio para fora e aqui formou um sal. Pessoal, você não pode pensar assim, eu não entendi a equação, então eu não entendi a matéria, porque são, na verdade, aprendizados de momentos diferentes. Nosso foco é na questão de reagentes em excesso, limitante. Uma coisa você já consegue fazer bem aqui, que é o balanceamento, tá? Balanceamento. Vamos balancear então juntos, né? Eu vou ter ali, por exemplo, um alumínio, tudo ótimo. 3 cloros, 1 cloro. Galera, eu vou colocar 6 aqui, porque eu fico com 6 cloros e 6 cloros também. Eu fico com 2 alumínios e 2 alumínios. 6 hidrogênios, 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Pronto, assim eu fico com números inteiros. Não que seja obrigado, né, o balanceamento ser formado só por número inteiro, mas assim ficou. Muito bem, galera. Agora, eu sempre falo assim para o meu aluno. Comece pela pergunta. Comece pela pergunta que a questão está te fazendo, senão você vai ter problema ali, tá, no que fazer durante a questão. Hábitos. Deixe uma linha
Olha só, coisa de tia, assim, né? Deixe uma linha, beleza? E exponha a pergunta. A pergunta é a seguinte: usando 54 gramas de alumínio, tá? E 200 gramas de ácido clorídrico, foi nessa hora que eu falei, pá, tem reagente em excesso, só pode ter. Porque eu ganhei duas informações. Ganhou duas informações, tem alguém em excesso, provavelmente. A pergunta, qual é a pergunta? Qual é a massa do gás que ali vai ser produzido? Bom, galera, então, eu sempre exponho uma pergunta e agora a novidade tem uma informação a mais aqui. Antes era assim, né? Usando 54 gramas de alumínio, qual é a massa produzida ali, tá? Usando 200 de HCl, qual é a massa? Agora não. E se uma dessas informações estiver errada, eu preciso descobrir. Como que eu descubro, Francis? Eu apelo para a proporção original. Original. Então eu, com a ajuda da tabela, ou até da própria questão, eu vou lá, ó, alumínio pesa 27, HCl 36,5, ok? E o hidrogênio, ele pesa 2 unidades. Ou veio da tabela, ou veio da própria questão. Muito bem, pessoal. A proporção original é 27 vezes 2, tá? 27 vezes 2. Eu vou ter então aqui 54, ó, 54 gramas. 36,5 vezes 6, não esqueça de multiplicar pelos coeficientes. Eu vou ter 219 gramas. E ali, ok, eu vou ter 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Pronto. Essa aqui, pessoal, 54, 219, 6 gramas, essa é a proporção original. Original, tá? 54 para 200 não pode estar certo, porque os valores estão diferentes da proporção original. Tá? Um deles está diferente, né? Aí você pensa, França, o que está diferente é o 200. O 200 está em excesso, o 200 está errado. Peraí. Agora vem aquela hora crucial. Acompanhe, tá? Galera, o cara pensou assim, eu quero usar menos HCl. Vou usar menos. Eu vou de 219, eu vou usar só 200. Vou baixar a quantidade usada de HCl. Então ele deveria ter usado menos alumínio, tá? Deveria ter usado menos alumínio. Preciso descobrir quanto? Não, pessoal, não. Então, na verdade, 54 é mais do que deveria ter ali. Por quê, Francis? Porque se ele baixou a quantidade de HCl, ele deveria ter baixado, ok, aqui, né, proporcionalmente, o alumínio também. Aqui, pessoal, no lugar de 54, você deveria colocar uns 50 gramas, mais ou menos. Mais ou menos, então, 50 gramas. Então tem mais do que deveria. Se tem mais do que deveria, esse amigão aqui, pessoal, ele está em excesso. Esse é o nosso reagente em excesso. Então eu não uso. Se eu fizer uma previsão, e olha só, 54 forma 6 gramas. Não é que tem alternativa na questão? Claro, imagina, né? Pessoal, se eu usar 54 gramas, eu prevejo 6. E tá errado, tá? Pronto, aqui deveria ser menos que 54. Muito bem, agora eu vou fazer o quê, tá? Agora então eu vou resolver o restante. O que eu acho que nem precisa. Se você voltar o vídeo e olhar para a questão, pessoal, só tem uma afirmativa coerente, tá? Mas tudo bem, faz lá, né? 200 vezes 6, que vai ser 1.200. 1.200 dividido por, 1.200 dividido, então, ali por, tá? 219. Você vai ter, então, ali aproximadamente 5,48 gramas do gás. Tá, pessoal? Você vê que na hora que eu descobri que esse cara estava em excesso, eu isolei ele, tá? Nem foi preciso corrigir a informação. Só se a questão perguntasse, quanto não reagiu? Quanto é que tem excesso? Aí tudo bem, né? E esse nosso figura aqui é ele, o reagente limitante. Pronto, os personagens desse novo assunto, reagentes em excesso, reagente limitante. Beleza? Fazer mais uma questão então, tá? Vem comigo. Pessoal, mais uma questão envolvendo, talvez, né, reagente em excesso e limitante. Vamos ver? Lê ela comigo, tá? Ela fala assim: são colocadas para reagir entre si as massas de 1 grama de sódio metálico, tá ali Na, ele fez questão de dar a fórmula, e 1 grama de cloro gasoso. Aí não é só Cl não, né? É Cl2. Esses dois, então, são nossos reagentes e continua assim. Considerando que o único produto formado, tá, é o NaCl, determine o reagente em excesso e a massa desse excesso. Tá, galera, agora vem comigo para a gente poder, né, ver isso juntos. Pessoal, então você não ganhou a reação, mas é uma reação muito tranquilinha, né? Sódio mais gás cloro formando cloreto de sódio. Enquanto eu fui lendo a questão ali, eu já fui, na verdade, balanceando, porque também é uma coisa bem tranquila da gente fazer.
O que ele deu de informação? Ele mandou, olha só, tá? A questão está pedindo para a gente utilizar 1 grama de sódio e 1 grama de gás cloro. 1 grama de cada um. É muito difícil numa reação química, um reagente A e B, você usar as mesmas quantidades. Isso aí é muito difícil de acontecer. Então, um deles certamente está em excesso. Ele pergunta quem, tá? E pergunta quanto também, né? Quem e quanto. Vamos achar tudo isso, né? E não deixar nada aberto ali. Pessoal, não perguntou quanto é forma então ali de NaCl, né? Ele perguntou, na verdade, a massa do excesso. Tá. Eu vou te dizer que quando você ganha massas iguais, sabia que é mais fácil? É mais fácil descobrir quem está em excesso. Vou te mostrar como, tá? Primeira coisa, preciso das proporções originais. Então, vamos lá na tabela, ou na própria questão, lá eu vejo que o sódio pesa 23 e que o Cl2 pesa 71. Beleza? Muito bem. Então eu não vou colocar 23, né, pessoal? 23 vezes 2, eu vou colocar aqui 46. 46, ótimo. Tá? 71 multiplicado por 1. Aqui eu vou colocar 71. Por que eu falei que, na minha opinião, tá, é mais fácil identificar o cara que está em excesso quando você ganha informações iguais, 1 e 1 grama. Galera, olha para a proporção original. Olha a proporção original, 46 para 71. Olhou? Qual dos dois é menos necessário? Qual dos dois é menos utilizado? Quem você usa 46 ou quem você usa 71? O que você acha? Aquele que você vai utilizar 46, tá? Então a cada 71 gramas de cloro são só necessários 46 de sódio. O menos necessário, o menos utilizado, pessoal, é esse cara que está em excesso. Sempre, Francis, peraí, quando eu ganho massas iguais, massas, 10 e 10 gramas, 1000 e 1000 gramas, agora, pessoal, tá? Quando eu ganho valores diferentes, eu não posso partir para essa aposta aí, né, de uma vez só. Bom, então quer dizer que eu vou fazer o seguinte. Eu já sei quem está em excesso, tá? Então o nosso reagente em excesso, ok? Em excesso, vem a ser ali o sódio. Feito. E que quantidade eu tenho em excesso, tá? Isso eu vou ter que descobrir. E o cálculo, ele é uma regrinha de 3, né, pessoal? Então temos 1 vezes 46, eu vou ter aqui 46, dividiu por 71. Repare que vai dar um número menor do que 1. Claro que vai dar um número menor do que 1, porque eu coloquei 1 grama e eu preciso menos. Ele está em excesso, 1 grama foi demais, né? Ali, pessoal, você precisa apenas de 0,65 gramas, tá? Esse 0,65, por favor, tá? Não é o que está em excesso, é aquilo que você vai utilizar, tá? Então pensa comigo. Eu adicionei 1 grama, isso foi adicionado, tá? 0,65 gramas, isso foi utilizado. O que eu não utilizei vai ser o excesso, tá? Então eu vou ter 0,35, né? 0,35 gramas. Então aqui, 0,35 gramas, essa é a massa do meu excesso. Agora sim. Beleza? As informações por completo ali. Resposta. Nosso reagente em excesso é o sódio e essa massa em excesso ela é de 0,35 grama. Feito, galera? Viu? Boa questão, boa questão. Mas é legal a gente fazer mais uma, deixar isso mais tranquilo. E olha que legal, né? Ganhou quantidades iguais, tá? Vai lá na proporção original e vê. O menos utilizado é esse cara que tende a sobrar. Ele tende a estar em excesso. Fechou? Maravilha. Pessoal, mais uma questão então pra gente lidar com reagente em excesso e limitante, tá? Lê ela comigo ali, tá? Na íntegra. Ela fala assim, ó. Considerando-se a reação, pessoal, vem uma reação pronta, montada e balanceada, tá? Então nem balanceamento eu preciso me preocupar nessa questão. Ela fala assim, fornecendo-se as massas molares. Perceba que cada elemento então veio ali separado com sua massa molar. Ele termina o enunciado dizendo assim, se reagirmos 17 gramas de nitrato de prata e 17 gramas de iodeto de potássio, haverá consumo dos dois reagentes, consumo total, pessoal. Ali onde fala consumo total, pode ser que a questão fale assim, ó, os reagentes vieram em quantidades estequiométricas, tá? É uma maneira de você, na verdade, falar a mesma coisa. Tem excesso de um, tem excesso do outro? Bom, galera, então a gente vem aqui agora para o quadro para poder resolver juntos. Vamos lá? Muito bem, pessoal. A questão, então, ela deu duas informações, né? E ela está pedindo, vai ter consumo total dos dois, vou ter excesso,
Vamos decidir? Vamos ver. Quem é que você ganhou aqui, tá? Você ganhou para utilizar 17 gramas de nitrato de prata e 17 gramas de iodeto de potássio. Essa questão não está perguntando nada sobre os produtos. Mesmo que ela pergunte, tá? Eu preciso resolver o quê? Quem está em excesso. Francis, será que não tem aqui, né, uma chance de estar todo mundo ok, em proporção certa? Olha, galera, é muito difícil, é pouco provável, tá, que massas iguais sejam utilizadas de reagentes diferentes, sabe? Isso aqui tá certo. É difícil acontecer. Mas como eu falei no exemplo anterior, na minha opinião, eu acho muito mais fácil descobrir quem está em excesso, quem é o reagente limitante, quando eu ganho duas informações iguais. Na minha visão, eu acho isso mais tranquilo, tá? E vou tentar provar isso para você e vou conseguir, quer ver? Bom, para saber se tem alguém aqui em excesso, pessoal, eu dependo da proporção original. E aí a própria questão me deu as massas dos elementos químicos, né? Ou eu vou na tabela periódica, eu só não vou decorar. Esse cara, ele pesa 170 unidades, ou 170 gramas por mol. Pegou? Esse figura aqui, ele pesa 166 unidades, tá? 166 gramas por mol. E o balanceamento é o quê, pessoal? Olha só, um mol aqui, um mol ali. Então tá tudo certo, tudo sossegado, né? Aqui eu vou ter 170 gramas, aqui eu vou ter 166 gramas. É isso que a gente vai ter. Bom, galera, o que acontece? Essa é a proporção original, imutável, não há o que realmente discutir com isso, tá? O que você acha, pessoal? Quem está em excesso se essa aqui é a proporção original? Aí uns pensam assim, Francis, é o AgNO3 porque tem mais dele. Pessoal, aconteça o que acontecer no mundo, eu vou usar 170 gramas desse sal e 166 desse aqui. Tá? Então essa proporção ela é imutável. É aqui embaixo que o problema, né, se encontra, certamente. Beleza? Bom, então o que acontece? Aqui, olha só, tá? Eu usei 10 vezes menos. 10 vezes menos. Claro, tranquilo, né? Sem fazer cálculos exagerados. Então aqui na direita eu deveria ter usado também 10 vezes menos. 10 vezes menos, tá? Logo tem mais massa do que deveria. Por que, Francis? Bom, porque aqui só é necessário, ok? Só são necessários 16,6 gramas. Então vem comigo, tá? Você colocou 17, isso foi adicionado. Agora, eu só preciso, né, no caso 10 vezes menos, 16,6. Isso vai ser consumido. Então a gente vai ter um excesso ali, pessoal, tá? Não de 4 gramas, mas sim de 0,4 gramas, ok? Essa, né, é a quantidade que eu tenho ali em excesso. Galerinha, então, né, você tem um saldo aqui de 0,4 gramas de reagentes em excesso. É o que eu digo, tá? É muito mais fácil você descobrir, se a questão colaborar também, der massas iguais de reagentes, o menos necessário é aquele cara que está em excesso, perfeito? Bom, a prova real está aqui, né? 10 vezes menos do primeiro sal, se eu diminuir 10 vezes, 16,6 contra 17, tá? Não esqueça, siga esses passos, deixe uma linha, galera, coloque os valores dados, ou os valores dados, tá? Aqui então nessa linha que você criou. Depois busque a proporção original, é ela que vai te ajudar então ali a perceber quem está, se tem realmente alguém em excesso. Vamos lá, os personagens, esse cara aqui ó, é chamado de reagente limitante, certo? Reagente limitante. E aonde eu tinha o excesso? Eu tinha então aqui ó, o nosso reagente em excesso sendo esse figura, que eu consertei o valor, né? Porque a questão pediu quanto é que realmente estava em excesso. Caso ela peça, quanto eu formei do iodeto de prata, quanto eu formei de nitrato de potássio, eu simplesmente ignoro esse cara, não vou nem corrigir, eu ignoro, ok? E toco o barco para frente. Agora, é um assunto, pessoal, então bem coerente, tranquilo de entender, mas ele depende de você praticar. Bora fazer a questão? Então é hora de você pegar uma listinha e destruir então ali em reagentes em excesso, ok? Ou reagentes limitantes. Feito? Então até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau.